Bom, estamos aqui fazendo um desenho da paróquia Nossa Senhora da Conceição, daqui da cidade de Rio Bonito. Neste vídeo eu pretendo comentar um pouco sobre a perspectiva que está nesse desenho e um pouco mais sobre o traço, essa composição do traço. Aqui nesse desenho eu começo marcando alguns objetos do próprio cenário. Ali eu estou fazendo uma fonte que existe próximo à paróquia, e ali eu estou acendendo mais o traço, que ele estava um pouco apagado. Logo depois de fazer um, um risco de definição do desenho, eu procuro acender o traço, porque isso me ajuda a ver melhor o desenho. Eu gosto de chegar naquele momento de fazer o desenho e depois eu dar uma parada e olhar para ver como um todo, como o desenho em todo, ele compõe o cenário. Ali nessa fonte também eu usei um pouco da perspectiva para poder desenvolver ela. E a perspectiva trabalhada sobre essa fonte eu coloquei a contraplano. Sim, claro que ela tem outras perspectivas envolvidas ali, mas desse momento eu vou falar um pouco da contraplano. A perspectiva que eu trabalhei na cuba superior é a perspectiva contraplano. Usando essa perspectiva, eu vou demarcar aqui, eu marquei ela e você consegue ver que na contraplano você tem isso de algo oposto. Você consegue ver o fundo da cuba. Eu tenho uma visão mais vista de baixo para cima. Então, por isso eu consigo ter essa ilusão de contraplano. Mas já em questão, no mesmo cenário, no mesmo ângulo, eu tenho uma outra perspectiva, também a paralela ao mastro, e também tenho o todo, a fonte marcado em laranja, que é a aérea. A aérea também ela não é usada mais para prédios, mas sim, ela também é usada para todos os objetos ao redor. Não, ela é conhecida mais para prédios porque você tem uma visão mais de cima, mais superior, mas não quer dizer só que é marcada só para prédios. Isso é algo mais comum, que você vê um cenário e você tem todos os prédios logo abaixo. Mas também você pode colocar ela para a visão de objetos menores que você, então é a sua visão para um ângulo mais baixo. Logo em seguida, eu já procuro mais acender o traço e fazer algumas marcações para eu conseguir identificar melhor, porque logo depois que você já vai começando a terminar a fonte, ou a fonte praticamente já está definida, todas as peças que você pretende colocar, eu já penso mais em marcar, deixar ela já pré-definida, quase pronta, para depois só vir jogando sombreado. Logo ao fundo eu também tenho a presença logo do outro desenho da paróquia, mais ao fundo, e eu tenho ela praticamente ao mesmo nível da linha do horizonte. Então ela está marcada pela perspectiva paralela. Ela está praticamente é uma imagem chapada, vista de frente,
eu tenho ela com a linha do horizonte e através do ponto de fuga que fica ao centro, que é aquele ponto de fuga ali, ele é praticamente como se fosse particular da própria paróquia. Eu dali mesmo eu já consigo puxar a, a construção da própria paróquia. Então, através daquela perspectiva ali, que eu usei ali, eu consigo criar um objeto chapado visto em visão de frente. Se eu quisesse trazer esse objeto mais para frente, sim, eu poderia colocar a paróquia descendo o nível da própria linha do horizonte, mas isso não impediria a construção da paróquia na perspectiva paralela. Eu poderia executar, só que isso me traria uma visão mais próxima do espectador, próximo de quem está vendo essa imagem. Logo depois eu já estou jogando o efeito, eu já tenho toda a perspectiva definida. Quando se constrói um desenho, eu tenho no caso isso é mais rápido, você tem uma questão mais rápida de execução. O mais complicado seria você definir a perspectiva, mas logo depois que você faz as marcações, define onde vai ficar o que com a perspectiva, com o ângulo de visão, o efeito, no caso depois é só sombra, isso é tudo muito mais rápido. Nessa técnica eu procuro colocar linhas num determinado ângulo, e isso de rabisco, né, eu acho muito legal, que ele traz um efeito de sombra, mas também deixa ah, uma marca como se fosse de textura. Você tem ali o exemplo dos arbustos. É, é, eu praticamente eu só marquei o contorno e logo depois eu joguei o efeito riscado, que logo disso você já tem praticamente o surgimento do arbusto sem precisar dar muitos detalhes. Para quem olha, o espectador que olha, ele acaba reconhecendo como uma árvore. A mesma coisa eu fiz nas palmeiras, só que um efeito um pouco mais diferenciado no arbusto. Eu coloquei ele num, num um risco só, seguindo de baixo para cima até a ponta, onde eu vou afinando, mas nas folhas das palmeiras eu faço um risco em sentido diferente, num ângulo diferente, em, um, é, em uma direção diferente. Então isso já gera esse efeito de folhas. Ali eu tenho uma folha onde eu uso bastante esse pedaço de papel que me auxilia a não borrar o desenho. Como eu faço esse desenho com um lápis 6B, que é um grafite muito forte, ele tem facilidade para borrar, então eu gosto de sempre deixar uma folha próxima para quando eu tiver que chegar a áreas onde eu já passei um sombreado ou próximo ali do meio do desenho, eu tenho uma área praticamente toda preenchida e eu coloco essa folha de papel por cima para não deixar borrar. Claro, vai borrar um pouco, sim, mas não é tanto. Além do mais, a mão da gente tem uma gordura, um óleo, e isso por cima do desenho facilita muito essa questão de borrar, manchar o desenho. E poxa, imagina você depois de desenhar, praticamente terminar o desenho ali todo completo, e você por um descuido coloca a mão por cima
e acaba borrando um desenho que talvez era uma encomenda ou talvez ele ia ser exposto em algum lugar, então isso não é legal. Mais abaixo da fonte eu já estou colocando um efeito de sombra e é só para finalizar mesmo. Eu já tenho 99% ali do desenho completo e é só uma questão mais de capricho mesmo, onde eu procuro acentuar um pouco mais as sombras para dar mais forma ao próprio desenho. Ali eu estou acentuando algumas áreas onde eu acho que fica melhor, mais escuro, onde precisa mesmo, tem essa necessidade por conta mesmo da minha própria referência. Quando eu estou fazendo esse desenho, eu tenho uma foto de referência onde eu estou me baseando na questão de iluminação, onde eu estou definindo ali onde vai ficar melhor, um pouco mais escuro, e onde eu posso fazer algumas exclusões também. Às vezes tem rede elétrica, cabos que passam próximo ali do próprio desenho e às vezes por própria opção mesmo do artista você acaba optando em não colocar, deixa o trabalho um pouco melhor, menos poluído. Claro que também que um desenho bem detalhado ele atinge um nível ali de precisão onde você vai ter toda aquela eu não como eu posso dizer, aquela gama de objetos compondo todo aquele cenário. Tudo isso também deixa muito bonito, mas nesse momento ali eu procurei fazer uma filtragem, deixar tudo um pouco mais leve, onde eu estava focando um pouco mais no cenário, na própria natureza e sim também na própria paróquia. Todos os efeitos que eu venho a colocar são agora detalhes para acabamento. Ele para mim já está finalizado, mas às vezes você sempre também tem aquela vontade de olhar a foto de referência e tentar acrescentar mais para ver se fica melhor do que já tá, né? A gente é muito bom você ter esse senso crítico onde você olha um trabalho e você pode falar assim, poxa, agora tá legal, mas também depois de um tempo você pode olhar e falar assim, poxa, eu poderia ter acrescentado isso, mas isso é muito bom. Isso tudo agrega a si próprio também você a desenvolver mais a sua habilidade de desenho, e também essa autocrítica vai sim te ajudar a evoluir muito, né? Por aqui acabou. Todo o cenário já está completo. Já não deixei mais nada para que ultrapassasse ali ao meu limite. Claro que hoje, depois de ter feito esse desenho, eu colocaria mais coisas, mas isso é normal. Sempre haverá mais desenhos para a gente fazer e completar e tentar preencher ao máximo, mas por hoje tá legal.